Hoje em dia, investir na bolsa de valores é algo que se faz com alguns cliques no celular, não é mesmo? Mas olha, nem sempre foi assim. Muito pelo contrário. Vamos mergulhar na história de Charles Schwab, o cara que basicamente desmontou o clube fechado que era Wall Street e abriu as portas para todo mundo. Bom, o nosso caminho hoje vai ser este. Vamos começar lá atrás, na antiga Wall Street, e vir até a era digital. A gente vai ver como as regras do jogo foram quebradas, como a tecnologia virou tudo de cabeça para baixo e vamos descobrir o segredo por trás da visão de Schwab. E por fim, claro, entender o impacto gigantesco que ele tem até hoje. Ok, então vamos começar arrumando o cenário. Pensa nos anos antes de 1970. O mundo dos investimentos era um lugar, assim, muito diferente, quase impossível de acessar para uma pessoa comum. Olha só o contraste que esse slide mostra. É gritante. Antes, as comissões eram altíssimas, fixas, não tinha negociação. A informação era um segredo guardado a sete chaves pelos corretores. E no fim das contas, só quem já tinha muito dinheiro conseguia participar. E hoje? Bom, hoje a gente vive num mundo de comissão zero, com acesso total à informação. A grande questão é, como é que a gente saiu de um extremo para o outro? E a resposta para essa pergunta começa com um empreendedor que enxergou uma oportunidade gigantesca, onde todo mundo só via um sistema que não ia mudar nunca. É aí que entra em cena Charles Chuck Schwab. O Schwab começou de um jeito bem modesto, sabe? Com um boletim de investimentos. Ele já tinha essa ideia de democratizar a informação. Mas o momento chave, o verdadeiro ponto de virada, aconteceu em 1975. O governo americano simplesmente acabou com a regra das comissões fixas e o Schwab, bom, ele não perdeu um segundo. Ele viu a porta se abrir e foi o primeiro a passar por ela. E a grande arma dele foi esse conceito aqui, a corretagem de desconto. A ideia era simples, mas, na época, era radical. Em vez de cobrar uma fortuna para dar conselhos de investimento, a corretora dele ia simplesmente executar as ordens dos clientes. Ponto. E por um preço muito, mas muito mais baixo. Ele estava apostando que as pessoas eram inteligentes o suficiente para tomar as próprias decisões. 50%. É isso mesmo. Ele chegou cortando as comissões pela metade, de cara. De uma hora para outra, investir deixou de ser um luxo. O Schwab não só reduziu o preço, ele simplesmente demoliu a barreira que impedia milhões de pessoas de entrar nesse mercado. Mas a revolução do Schwab não parou só no preço. Ele entendeu, muito antes de todo mundo, que a tecnologia era a próxima fronteira. Era a ferramenta que ia dar o poder de vez para o investidor individual. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. Muito antes da internet ser essa coisa onipresente que a gente conhece, o Schwab já estava automatizando o acesso ao mercado. Desde uma ferramenta em DOS lá nos anos 80, passando por um sistema de negociação pelo teclado do telefone, até chegar a uma das primeiríssimas plataformas online em 96. Ele estava sempre um passo à frente, usando a tecnologia para dar mais poder e controle para os clientes. E esse gráfico aqui, de um estudo do MIT daquela época, ilustra perfeitamente essa explosão. A linha azul mostra o crescimento das contas de corretagem online, as corretoras de desconto. A subida é quase vertical, parece uma parede. O Schwab não só fez parte dessa tendência, ele, na verdade, ajudou a criar essa tendência. Claro que o reconhecimento veio. Em 1997, a revista Forbes deu um apelido que não poderia ser mais perfeito: o rei dos corretores online. Ele tinha, de fato, conquistado um novo reino, o da internet financeira. Bom, a gente já entendeu o que e o como. Agora, vamos tentar entender o porquê. O que será que tinha na cabeça do Charles Schwab que fazia ele ver o mundo de um jeito tão diferente dos concorrentes dele? A resposta para isso não está num diploma de uma universidade famosa ou numa estratégia de negócio super complexa, não. A chave para essa visão toda estava escondida em algo muito mais pessoal, um desafio que ele carregou pela vida inteira, muitas vezes em silêncio. E aqui está o ponto central da história pessoal dele. O Schwab passou a maior parte da vida e da carreira de sucesso sem saber que tinha dislexia. Ele sempre teve dificuldade com leitura e escrita, mas só foi entender o motivo quando o próprio filho recebeu o mesmo diagnóstico. Foi um choque, mas também foi uma revelação. E essa citação do próprio Schwab é reveladora. Ele passou a ver a dislexia não como uma fraqueza, mas como uma força. Por não conseguir seguir o caminho linear, tradicional, ele foi forçado a desenvolver uma habilidade incrível de ver o quadro geral, de conectar os pontos e de visualizar soluções de um jeito muito conceitual. Era, no fim das contas, o superpoder secreto dele.
Então, vamos avançar no tempo para o dia de hoje e ver o resultado de décadas dessa visão tão disruptiva. O impacto do Charles Schwab no mundo financeiro é, sem exagero, monumental. Primeiro, o sucesso pessoal dele, uma fortuna estimada em cerca de 12 bilhões de dólares. Mas, honestamente, esse número aqui é ainda mais impressionante. A empresa que ele construiu do zero, hoje, administra quase 10 trilhões de dólares em ativos. Isso é um reflexo da confiança imensa que milhões de pessoas depositaram na visão dele. E esse legado continua mais vivo do que nunca. Em 2019, ele meio que fechou o círculo, sabe? Eliminou as comissões de vez e forçou toda a indústria a seguir o mesmo caminho. Ele continua consolidando a liderança no mercado e, através da fundação dele, investe pesado em educação, ajudando outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios que ele um dia enfrentou. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A história do Schwab é sobre finanças, claro, mas a lição é universal. É uma história sobre desafiar o que todo mundo aceita como normal, sobre usar a tecnologia para empoderar as pessoas e, principalmente, sobre transformar uma aparente desvantagem em uma força única. A pergunta que fica é: qual vai ser o próximo setor a ser transformado por alguém com uma visão tão clara e tão disruptiva?